A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero explicar de uma forma bem simples o assunto da besta de 7 cabeças e 10 chifres que carrega a meretriz. Então, irmãos, essa revelação da besta, eu quero dividir ela em 3 partes. Primeiro, irmãos, nós vamos falar sobre as 7 cabeças. Segundo, irmãos, nós vamos falar sobre os 10 chifres da besta que está na 7ª cabeça. E na terceira parte nós falaremos sobre a grande meretriz, quem é ela. Certo, irmãos? Irmãos, quando nós examinamos aqui em Apocalipse, fala que nós entendemos que essas 7 cabeças da besta, ela nos revela reinos que dominou sobre o povo de Deus, irmãos, certo? Então, irmãos, eu quero fazer aqui a leitura no Apocalipse capítulo 17, verso 9 e verso 10. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então, irmãos, aqui está falando de 7 montes. Montes, nas revelação, nas profecias, nos aponta para quê? Para reino. Montes nos revela reinos, irmãos. Ó, são também 7 reis, né? Porque um rei domina sobre um reino, né? Nós não podemos entender que está falando de 7 reis individual, né? Está falando aqui de 7 reinos, né? Ó, e são também 7 reis, ó. 5 caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então aqui, irmãos, as 7 cabeças da besta nos está revelando 7 montes, 7 reis, que nos revela reinos, que dominou sobre o povo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender aqui, quando o Apocalipse foi escrito por João, João vivia na época do Império Romano. Então aqui, irmãos, é dito que 5 reinos caíram. Quais são esses 5 reinos que caíram? Esses 5 reinos, irmãos, são o, o reino egípcio, assírio, babilônico, os medo-persas e os gregos. Então nós contamos aqui, irmãos, 5. Esses 5, na época que João vivia, já tinha caído, né? Já estava no passado. Ó, 5 caíram, perdão, 5 caíram, um existe, um existia. Qual que era esse que existia na época de João? Roma. Então, irmãos, só aqui nós já entendemos, né, quais são esses 6 reinos, né? Nós já entendemos sobre 6 reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, que são 5 caíram no passado. O que existia era Roma, que existia ali na época de João. Ó, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, irmãos, essa 7ª cabeça, irmãos, fala de um reino que ainda não veio, certo, irmãos? Nós vemos aqui que a profecia parou ali em Roma, né? Diz que o outro reino ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Por que, irmãos, esse reino vai durar um pouco de tempo? Porque esse, irmãos, é o reino que vai se levantar no tempo do fim. Ele vai estar encaixado na última semana profética de Daniel. Vai estar encaixado ali nos últimos 7 anos que o Apocalipse nos revela. Então, irmãos, os irmãos entendeu? Aqui as cabeças da besta, 7 cabeças, está nos revelando reinos que dominou sobre o povo de Deus. E quando esse 7º reino vier, irmãos, ele também vai dominar sobre o povo de Deus, porque é esse reino que vai causar uma grande tribulação na terra. É nesse reino que vai estar, irmãos, os 10 chifres. Então, os irmãos entendeu aqui? Esses 7 reinos estão falando de reinos que dominou sobre o povo de Deus. 5 caíram, que foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existia na época de João, que era Roma. O outro ainda não chegou, que é um reino que vai se levantar no tempo do fim e por isso ele vai agir por um pouco de tempo, porque já se encaixa ali na última semana profética. Ele não vai reinar centenas de anos, como aqueles reinos do passado reinou. Certo, irmãos? Então, irmãos, agora nós vamos destacar o quê? Os 10 chifres
da besta. Esses 10 chifres, irmãos, eles se conectam também, irmãos, ao quarto animal das profecias de Daniel. Porque quando nós olhamos ali nas profecias de Daniel sobre o quarto animal, nós vemos que aquele animal ele tem 10 chifres. E sobre aqueles 10 chifres se levanta um que tem que abater 3, né? Porque provavelmente aqueles 3 chifres que simboliza reinos, né? Vai fazer alguma oposição a ele. Então ele tem que abater a 3. Então nós vemos no quarto animal que ali se levanta um chifre sobre os 10 que está no quarto animal, né? E esse chifre, ele causa uma grande tribulação. O povo santo é entregue na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse chifre pequeno que domina sobre os 10 nos revela quem? O anticristo. Então, irmãos, aquele quarto animal que tem 10 chifres, ele nos revela o quê? O reino da besta, que será uma aliança de 10 reis, que estará sob o comando do anticristo. Então, irmãos, esses 10 chifres da besta, provavelmente ele está ali na 7ª cabeça, porque é o último império que se levanta, irmãos, certo? E o que acontece? Esses 10 chifres da cabeça da besta, eles simbolizam esses 10 reinos, que vai dar o poder e a autoridade deles à besta, ao anticristo, certo, irmãos? Num vídeo futuro, tem um vídeo no meu canal onde eu falo sobre o quarto animal não ser o Império Romano. E num vídeo próximo eu quero destacar 5 ou 6 pontos, irmãos, que nos deixa claro que o quarto animal de 10 chifres e sobre o qual se levanta um, ele nos diz respeito ao reino da besta, né? Mas vai ser um vídeo futuro. Então, irmãos, vamos ler aqui o verso 11 e o 12. E a besta que era e já não é ela também o 8º rei, e é do 7 e vai à perdição. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então, irmãos, nós vamos meditar. Quando João estava vivo, na época presente de João, o Egito já tinha recebido o reino, a Síria também, a Babilônia também, o Império Medo-Persa também, os gregos também. E na época de João, e esses 5 tinha caído no passado. Na época de João, Roma estava sob o poder, né? Então, nós vemos ali 6 reinos que já tinha recebido o poder, ó. Agora, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então, irmãos, na revelação das 7 cabeças, qual é a cabeça que não recebeu o reino ainda? A 7ª. E quando, irmãos, ela recebe o poder, a 7ª cabeça, convém que dure um pouco de tempo. Certo, irmãos? Porque é o último reino. Ó, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ou seja, estão na 7ª cabeça. Ó. Mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, quer dizer, juntamente com o anticristo. Então, irmãos, nota que a 7ª cabeça diz que tem que durar um pouco de tempo. E aqui, esses 10 reis revelados nos 10 chifres, eles receberão poder por 1 hora. Eu acredito, irmãos, que não é 1 hora literal, de maneira nenhuma. 1 hora está nos revelando o quê? Um curto espaço de tempo. Então, a 7ª cabeça, o que acontece com ela? Ela tem que durar um pouco de tempo. E esses 10 reis, né, revelados nos 10 chifres, eles recebem poder por 1 hora, quer dizer, um tempo muito curto. Então, a 7ª cabeça, irmãos, da besta, ela contém os 10 chifres. E esses 10 chifres, irmãos, o que acontece? São os 10 reis, né, que vai estar aliado ao anticristo. Ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Vai receber no tempo do fim. Mas receberão poder como reis por 1 hora, quer dizer, por um curto espaço de tempo. Ó. Juntamente com a besta, quer dizer, juntamente com o anticristo, certo, irmãos? Então nós até aqui entendemos. As 7 cabeças nos revela o quê? Reinos que dominou sobre o povo de Deus, certo? Então nós, quando
nós partimos aqui para a segunda divisão que eu fiz da besta, nós analisamos o que nessa segunda parte? Os 10 chifres. Os 10 chifres, irmãos, estão na 7ª cabeça. Eles nos revelam o último reino do tempo do fim, certo, irmãos? Então, o que acontece? O último reino do tempo do fim nos diz respeito ao quê? A uma aliança de 10 reinos, né, e reis, que vão entregar o seu poder e autoridade à besta. Então está nos revelando o quê? O anticristo dominando sobre uma aliança de 10 nações. 10 nações unidas, né, ao anticristo. É a mesma coisa que está revelado no 4º animal das profecias de Daniel. Porque o 4º animal, ele tem 10 chifres. E sobre aqueles 10 chifres se levanta um, abate 3 e domina sobre eles. Então, tanto o 4º animal das profecias de Daniel quanto a 7ª cabeça da besta nos revela a mesma coisa, irmãos. Nos revela o quê? O anticristo dominando sobre 10 nações. 10 nações entregando poder e autoridade na mão do anticristo. Então, irmãos, aqui eu já falei sobre as 7 cabeça, o que ela nos revela, né? São os reinos, né, que dominou sobre o povo de Deus. Já falei aqui sobre os 10 chifres, que nos revela o quê? O último reino que será uma aliança de 10 nações, que entregará o seu poder e autoridade ao anticristo, ou seja, o anticristo liderando 10 reinos, né? 10 nações. Certo, irmãos? Agora nós vamos falar sobre quem é a grande meretriz. Eu já vou deixar aqui claro, irmãos. A grande meretriz não é Meca, não é a Igreja Católica, nada disso. Ela nos revela uma cidade, certo? E essa cidade é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. No tempo do fim, irmãos, Jerusalém vai se apostatar da fé e vai prostituir a sua fé com esses 10 reinos, né, que estarão sob o comando do anticristo. Vai prostituir seguindo o Deus falso do anticristo e o Deus falso que essas nações, irmãos, vão estar seguindo. Então, irmãos, por isso Jerusalém aqui é uma cidade, ela é comparada a uma meretriz, ou seja, uma meretriz é uma prostituta. Jerusalém, no tempo do fim, vai estar prostituindo, espiritualmente dizendo. Em vez dela adorar o Deus verdadeiro, ela vai estar adorando um Deus falso, né? E fazendo aliança com essas 10 nações, né? Esses 10 reinos que estarão sob o poder do anticristo. Então, irmãos, vamos ler aqui no verso 18. E depois, irmãos, nós vamos ver o 15, o 16 e o 17, para nós fazer uma conexão melhor dos eventos finais. Ó. Verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa mulher aqui, irmãos, está falando de quem? Da meretriz que estava sentada sobre a besta, de 7 cabeças e 10 chifres. Então fala, ó, e a mulher que viste é a grande cidade. Ó, a palavra-chave, irmãos, para nós saber que é Jerusalém apóstata do tempo do fim, é essa frase, grande cidade, certo? E eu já vou explicar para os irmãos o porquê. Ó, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então alguém pode dizer, hoje Jerusalém não reina sobre os reis da terra. Não, irmãos, hoje não. Mas eu entendo dentro das profecias que o anticristo no tempo do fim, ele vai fazer de Jerusalém a capital do seu governo. Certo, irmãos? Nós vemos que o anticristo, nas profecias de 8 de Daniel, de 38 e 39 de Ezequiel, nos mostra o anticristo vindo ali do norte de Israel. Só que vai chegar um tempo, irmãos, que ele vai fazer uma aliança ali com Jerusalém, vai chegar um tempo que ele vai tomar Jerusalém para si, vai estabelecer ali a abominação assoladora, que está conectado à marca da besta, né? E ali, irmãos, ele vai fazer, vamos dizer assim, uma sede do governo dele. Ó, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quais reis são esses? Principalmente, irmãos, os 10 reis, né, que estão sobre a cabeça
sobre a sétima cabeça da besta. Jerusalém vai fazer aliança com eles, vai prostituir com a fé estranha deles, com o Deus estranho que eles seguem, certo? Ó, e a mulher que viste é a grande cidade. Irmãos, eu já disse aqui que a palavra-chave, a expressão-chave para nós entender quem é a meretriz é essa daqui, grande cidade. Quando nós olhamos em 11 de Apocalipse, onde fala das duas testemunhas, ali é dito que os corpos das duas testemunhas jazerão mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então, irmãos, aonde que as duas testemunhas vão jazer mortas? Na praça da grande cidade. E diz, irmão, que o seu Senhor foi crucificado ali. Aonde Jesus Cristo foi crucificado, irmãos? Foi em Jerusalém. Então, irmãos, vamos lá em 11 de Apocalipse para mim mostrar para os irmãos esses versos. Então, irmãos, vamos ler aqui, ó, Apocalipse capítulo 11, verso 8, onde fala das duas testemunhas, ó. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade. Irmãos, ali em Apocalipse 17 diz que a meretriz, né, que é a mulher que está sentada sobre a besta, é a grande cidade, é uma cidade, ó. O corpo das duas testemunhas jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Irmãos, aonde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. Então, a grande cidade descrita em 17 de Apocalipse e 11 de Apocalipse está nos revelando quem? A Jerusalém apóstata do tempo do fim, irmãos. Por isso, ela é comparada a uma meretriz, a uma prostituta, porque ela vai se prostituir espiritualmente. Ela vai, vamos dizer assim, se prostituir com o falso Deus do anticristo, né? Daqueles 10 reinos, irmãos. Então vamos dar mais uma olhada ali em 17 de Apocalipse, depois nós partiremos para fazer uma conexão profética com Ezequiel, aonde tudo ficará bem mais claro. Então, irmãos, estamos aqui em Apocalipse capítulo 17 de novo. Então, no verso 18, nós vimos, ó, a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então, essa grande cidade nos revela Jerusalém apóstata do tempo do fim. Certo, irmãos? E agora eu quero fazer aqui uma leitura, né? Vamos iniciar aqui de novo, né, o verso 12 em diante, ó. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, quer dizer, um curto prazo de tempo, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento. Estes quem? Os 10 reis, revelados nos 10 chifres. Esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Então nós vemos aqueles 10 reinos da sétima cabeça entregando poder e autoridade para quem? Para o anticristo dominar sobre eles. Então, irmãos, o reino do anticristo será composto por 10 nações, irmãos, certo? Então tem gente falando, o tempo já está próximo, tal. Irmãos, primeiro nós temos que ver esse reino chegado. Nós temos que ver, irmãos, para deduzir que a volta de Cristo está próxima, nós temos que ver essas 10 nações unidas entregando o seu poder e autoridade ao anticristo, né? Ó, estes combaterão contra o Cordeiro. Quem combaterão contra o Cordeiro? Os 10 reinos e a besta. E o Cordeiro os vencerá porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Aqui fala da batalha do Armagedon, quando esses 10 reinos, né, junto com o anticristo, combater contra o Cordeiro, porque é o Senhor do Senhor, dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, a igreja. E disse-me, as águas que viste, aonde se assentam a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, irmãos, aqui está falando, né, dos povos, multidões, nações e línguas, né, esses 10 reinos, né, que vai fazer a Jerusalém apóstata do tempo do fim se prostituir com a fé estranha deles.
Ó, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Então, irmãos, nós nota que esses 10 reinos vão aborrecer Jerusalém, porque eles, na metade da última semana profética, vai causar uma grande tribulação, começando ali de Jerusalém e em todo o mundo, né? Porque Jerusalém e o Oriente Médio é o epicentro de todos os acontecimentos apocalípticos. Ó, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Já já nós vamos conectar esses versos, irmãos, com aquilo que está escrito no profeta Daniel. Ó, porque Deus tem posto em seu coração, dos 10 reis, né, que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, irmãos, o próprio Deus vai pôr no coração desses 10 reis, né, que eles entreguem toda a autoridade e poder deles à besta, ao anticristo, para dominar sobre eles, até que se cumpram as palavras de Deus, né, até que se cumpra as profecias. Então, irmãos, quando esses 10 reinos, né, entregar ali o poder à besta, a Jerusalém apóstata, né, que é a meretriz que se prostituiu com esses 10 reis, né, ela vai provar do veneno. Por quê? Esses 10 reis vai causar ali, irmãos, uma grande tribulação, certo? A Jerusalém apóstata do tempo do fim vai se prostituir com esses 10 reinos, né? Porém, esses 10 reinos depois, irmãos, deixarão ela desolada, causará uma grande tribulação, né? O anticristo vai tomar ali e vai estabelecer ali, vamos dizer assim, como a capital do seu reino, né? Acredito eu. Então, irmãos, aqui no verso 16, ó, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Agora eu quero ler o que está escrito, irmãos, nas profecias de Daniel, para os irmãos entender que esses versos, né, conecta com o que Ezequiel disse, né, a respeito da Jerusalém apóstata do tempo do fim também. Então, irmãos, vamos fazer a conexão profética. Então, vamos começar aqui no verso 35 até o verso 38. Ó. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Então, aqui, irmãos, a quem está sendo direcionada a palavra de Deus? A uma meretriz. Os irmãos podem ler todo o contexto aí de 16 de Ezequiel. É Jerusalém. E essas profecias aqui, irmãos, vão estar conectadas às que nós lemos em Apocalipse. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro, ó, e se descobriu a tua nudez nas suas prostituições com os teus amantes. Deus está repreendendo essa meretriz por ter se prostituído, irmãos, com os amantes dela. Quem, irmãos, é essa meretriz? Quem que é essa prostituta? É a Jerusalém apóstata. Quem é os amantes dela? É os reinos, irmãos, que estão ao redor dela, certo? Que vão se unir com ela, fazer ela, né, se prostituir adorando o Deus falso deles. Ó. Como também com todos os ídolos das suas abominações. Vamos ver de novo, verso 36. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações. Então, irmãos, aqui está falando de ídolos, de idolatria. É o que a Jerusalém apóstata do tempo do fim vai fazer, vai idolatrar outros deuses, né? Deuses falsos, ó. Fala aqui dos ídolos das tuas abominações. Os irmãos, quando lê ali em Apocalipse, fala, né, que sobre a cabeça da prostituta, da meretriz, está escrito mistério, grande Babilônia, a mãe das meretrizes, quer dizer, das prostituições e das abominações da terra. Então, irmãos, o que a abominações aqui está dizendo? É idolatria, é adorar um Deus falso, irmãos. Ó, verso 37. Eis que eu ajuntarei todos os teus amantes com que te misturastes,
Quer dizer, aqueles amantes, né, aqueles reinos com que a Jerusalém apóstata se ajuntou, Deus vai ajuntar esses reinos contra ela. Quer dizer, ela prostituiu a sua fé com esses reinos, só que esses reinos, irmãos, que é os amantes dela, vai se voltar contra ela. Ó, como também com todos que amaste, com todos os que aborreceste, ó. E ajuntá-lo-ei contra ti, em redor. Quer dizer, já está dando uma pista, né? Esses reinos estão ao redor de Jerusalém. Quando nós olhamos ali, irmãos, para o Oriente Médio, quem que está ao redor de Israel? Nós vemos todas as nações islâmicas. Então, irmãos, o islamismo será a religião com a qual Jerusalém vai se apostatar no tempo do fim. É do islamismo que virá o anticristo. E ajuntá-lo-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam a tua nudez. Nós não vemos ali, irmãos, que aqueles 10 chifres, né, vão assolar a meretriz? Quem que é a meretriz? É Jerusalém apóstata. Ó, verso 38. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Então, irmãos, aqui Deus ele está prometendo julgar a grande meretriz como são julgadas as adúlteras. Na lei de Moisés, como que uma mulher adúltera era julgada? Com apedrejamento. E quando, irmãos, nós olhamos lá no assunto da sétima taça, nós vemos que Deus se lembra, né, da grande Babilônia, né, da meretriz, né, para dar o cálice da ira, né? Nós vemos que ali cai, né, a cidade das nações, né? Se eu não me engano, a grande cidade, ela se divide, se eu não estou enganado, em 3 partes, né? Devido a um terremoto. E a Bíblia diz que há uma chuva de pedras. Então, ou seja, a Jerusalém vai estar sendo apedrejada com aquela chuva de pedra. Como que uma meretriz como que uma adúltera era julgada na lei? Pelo apedrejamento. Então, lá na sétima taça da ira de Deus, nós vemos uma chuva de pedra, né? Uma chuva de saraiva, né? Nós vemos o apedrejamento da grande Babilônia, né? Dessa Jerusalém apóstata. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? O intento do vídeo foi esse, foi dividir a revelação da besta de 7 cabeças, 10 chifres que carrega a meretriz em 3 partes. Então as 3 partes são essas, né? As 7 cabeças, os 10 chifres e a meretriz. As 7 cabeças são 7 reinos, né, que dominou sobre o povo de Deus. 5 tinha caído, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existia, que era Roma, irmãos, né? Existia na época de João. O outro ainda não era vindo. Então, irmãos, quando nós olhamos para os 10 chifres, fala de 10 reis que entregarão poder e autoridade ao anticristo, né? Esses 10 chifres estão na 7ª cabeça, porque eles têm poder, né? Eles recebem poder e autoridade por 1 hora, que não é 1 hora literal, é um curto espaço de tempo. Então, a 7ª cabeça tem que durar um pouco de tempo. Os 10 reis, né, que estão revelados nos 10 chifres, recebe poder por 1 hora. Quer dizer, a 7ª cabeça estão os 10 chifres. Quer dizer, a 7ª cabeça é um 7º reino, né, que será composto, né, por 10 reinos, né, por 10 reis que entregarão o poder deles ao anticristo. A meretriz, irmãos, que é o 3º ponto, né, da revelação, é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Jerusalém se prostituirá com esses reinos, né, com o Deus estranho deles, com a fé estranha deles, né? Porém, irmãos, ela pagará um preço caro, porque esses 10 reinos, né, vai se voltar contra ela, né? O anticristo vai dominar ali, vai querer estabelecer o reino dele, né, a partir ali de Jerusalém, né, e vai causar uma grande tribulação. Muitos vão se apostatar da fé, porém muitos, irmãos, não vão aceitar e muitos vão morrer, irmãos, por não aceitar prostituir a sua fé. Certo, irmãos? Então os irmãos entendem isso daqui, os acontecimentos do Apocalipse, os acontecimentos do Apocalipse, melhor dizendo,
ocorrerá tudo ali no Oriente Médio, não só ali. Eu acredito que a grande tribulação vai ser em todo mundo, mas como eu digo em todos os vídeos, irmãos, ali é o epicentro de todos os acontecimentos. Jerusalém, apóstata do tempo do fim, vai se prostituir com os reinos que estão à volta dela. Que reinos são esses? É só nós olhar, irmãos. São todos reinos que professam, irmãos, a fé islâmica. Então, irmãos, isso nos deixa claro. O anticristo provavelmente vem do islamismo. Então, irmãos, acho que eu já até falei em outros vídeos. Então, para os irmãos entender que Jerusalém é o epicentro de todos os acontecimentos, eu quero encerrar esse vídeo lendo uma profecia de Zacarias. Aqui, irmãos, estamos aqui no livro de Zacarias, no capítulo 14, vamos ler o verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, quer dizer, está sendo profetizado a vinda do dia do Senhor, que é o quê? A batalha do Armagedon. Nós entendemos, irmão, já expliquei em vários vídeos, que toda vez que fala sobre o dia do Senhor, está falando do quê? Da batalha do Armagedon. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então aqui, irmãos, está sendo profetizado o quê? Um ajuntamento de nações contra Jerusalém. Então os irmãos notam, né? Está falando de Jerusalém, está se referindo ao tempo do fim. Então nós vemos, irmãos, Jerusalém, né, sendo combatida por essas nações. Então os irmãos notam que aqueles 10 chifres revelado na 7ª cabeça, eles aborrecerão a meretriz. A meretriz é Jerusalém, apóstata do tempo do fim. Então, irmãos, essas nações aqui que vão para a peleja contra Jerusalém, as mesmas nações que estão reveladas nos 10 chifres, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. O que nós vemos aqui, irmãos? Tempo de grande tribulação. Jerusalém sendo devastada pelos amantes dela, né? Pelos reinos com o qual ela vai se prostituir no tempo do fim. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Fala do que aqui? De um remanescente, né? Que provavelmente vai ficar, contemplar a vinda de Cristo e aceitar Cristo como Messias. Verso 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, irmãos, está falando do Senhor vindo para pelejar contra essas nações. Os irmãos notam que ali em Apocalipse fala que aqueles 10 chifres e a besta combaterão contra o Cordeiro, porém o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos aqui, irmãos, essa conexão profética, o Senhor saindo para pelejar contra essas nações. E aqui, irmãos, mais adiante, deixa eu ver o verso onde fala, deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho. Aqui, irmãos, mais adiante no texto, no verso 9 diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então, irmãos, está falando aqui, o Senhor será rei sobre toda a terra. Está falando do reino milenar de Cristo e a igreja, certo? Quando ele tiver vencido aquelas nações, irmãos, que causou uma grande tribulação, que trouxe tormenta a Jerusalém, depois da batalha do Armagedon, depois que o Senhor sair para pelejar contra essas nações e vencê-las, o Senhor será rei sobre toda a terra. Fala do quê? Do milênio. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Por que fala um será o Senhor? Porque, irmãos, o anticristo ele vai ter antes, irmãos, forçado o povo a adorar um Deus falso, né? Então, antes disso, o povo vai se prostituir com um falso Deus. Mas no reino milenar, quando Cristo for rei sobre toda a terra, naquele dia, um será o Senhor, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então vai ser abolido, né, a adoração a Deus falsos. Então, irmãos, eu peço perdão que o vídeo ficou um pouco grande, né? Eu pretendia fazê-lo mais pequeno. Então eu imagino que os irmãos entenderam, né? Nesse vídeo, né? Toda a revelação da besta de 7 cabeças, 10 chifres é a meretriz. Tudo que ela nos revela. Tem um vídeo no canal onde eu falo só sobre a meretriz, os irmãos podem ir lá acompanhar. Tem um outro vídeo
onde eu falo só sobre a besta, né? Os irmãos podem procurar na playlist e assistir, mas eu fiz esse vídeo, irmãos, com esse intento, né? De num só vídeo mostrar para os irmãos toda a revelação da besta de 7 cabeças, 10 chifres e da meretriz que está sentado sobre ela. Lembrando que quando nós divide basicamente essa revelação em 3 partes, né? Nas 7 cabeças, né? Nos 10 chifres e na meretriz, quando nós divide nessas 3 partes e medita nela, nós chegamos a essa conclusão, irmãos, né? Que Deus está falando dos reinos que dominou sobre o povo de Deus, né? Do reino que vai dominar sobre o povo de Deus, né? No tempo do fim, e que Jerusalém vai se prostituir com esses reinos, né, irmãos? Então, irmãos, fica aqui claro, eu acho que ficou evidente, que não, a grande meretriz não é Meca, não é a Igreja Católica. Tem muitos irmãos que falam, a grande meretriz é a Igreja Católica, né? E as abominações da terra, ela é mãe das abominações da terra. As abominações da terra são as igrejas evangélicas. Irmãos, isso é um equívoco enorme. Nós não podemos pregar uma bobeira dessa. A grande meretriz é quem? É a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Por que ela é a mãe das abominações da terra? Porque ela vai se prostituir adorando outros deuses. E adorar outros deuses, um Deus falso, é abominação perante Deus. E quando nós vemos, irmãos, mais ali, né, no julgamento da grande meretriz, fala, irmãos, que com ela os reis da terra se prostituíram, né? Que ela vai levar muitos a corromper a fé, adorar um Deus falso também, irmãos. Então, espero que os irmãos tenham entendido, né? Vou encerrar o vídeo aqui, peço para os irmãos deixar um like para ajudar a fortalecer o canal, se inscrever no canal, caso não for inscrito, né? Compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé, né? E se inscrever no canal, como eu já pedi, né, irmãos? Então eu peço aqui, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, para que mais irmãos cheguem, irmãos, a esse conhecimento, né? Ajude o canal a crescer, irmãos. Eu quero o crescimento do canal, não é para a glória minha, não, é para a honra e glória de Deus, para muitos irmãos chegar ao conhecimento desses assuntos, tá bom, irmãos? Eu vou encerrar o vídeo aqui, fique todos com a santa paz de Deus. Amém.